Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao live Relações com Alma. Gostava de saber se já está aí alguém desse lado, se estiverem a ouvir-me nas melhores condições, escrevam um, está bem? Como é habitual, para eu perceber realmente se estou a chegar nas melhores condições às vossas casas. Então sejam bem-vindos ao live Relações com Alma e já me conhecem certamente, se calhar já costumam acompanhar estes diretos e estou a ver que já estão algumas pessoas a entrar, aqui no direto Relações com Alma. O meu nome é Ciel Gomes, sou psicóloga e, como vocês certamente já saberão, quem já costuma acompanhar os nossos diretos, sou autora do livro Relações com Alma, O Segredo, a quatro mãos com o Mário Carvalho. E os nossos diretos, que são sempre à quinta-feira, às 21h30, fazem parte do projeto Relações com Alma, tá bem? Que tem como missão ter um impacto positivo e transformador na vida das pessoas, através dos relacionamentos. Então, na semana passada, eu não sei se tiveste a oportunidade de assistir ao direto da semana passada, não sei se são aqui pessoas que assistiram a esse direto. O direto foi acerca da gratidão. Então, o que gostava de te perguntar é se tiveste a oportunidade de fazer o teu top 10, o teu top 10 de gratidão. E se tiveste a oportunidade de o fazer, excelente. Se não tiveste, tens sempre a possibilidade de rever o vídeo do direto que está disponível no Facebook do Relações com Alma, está bem? E poderás lá encontrar o desafio que lancei no final do mesmo direto. Encontrarás lá também algumas sugestões interessantes que poderás rever quando quiseres. Hoje o tema é mentalidade KISS. E se calhar estarás a perguntar o que será isto. Se achares que, eventualmente, um tema que tem a ver com uma forma de pensar, com os pressupostos que orientam a tua forma de olhar para a vida ou para o mundo, se achares que isso pode ser útil a outras pessoas, este é o momento de tu partilhares, está bem? Tu partilhares este direto com os teus amigos, com a tua família, é só partilhares na tua página, está bem? Convida os teus amigos para estarem aqui hoje presentes também e para interagirem com este direto, porque é muito assim que estes diretos funcionam, está bem? Todos os vossos comentários terão depois uma resposta nossa, minha ou do Mário, mas geralmente eu vou responder a todos os comentários também. Então, porquê que hoje decidimos falar acerca da mentalidade KISS? E KISS podia ser beijo, podia ser, mas não será neste caso aquilo que eu pretendo dizer-te. Então, porquê que nós decidimos falar deste tema? Muitas vezes aquilo que nós publicamos aqui na minha página, na página de Relações com Alma, os textos que nós escrevemos, os próprios diretos que aqui faço sempre às quintas-feiras, por vezes há pessoas que aparecem e comentam dizendo que, muito bem, sim, tudo isso são ideias muito interessantes, muito giras, só que são muito difíceis de pôr em prática. Em teoria é bonito, na prática é muito difícil. E eu não sei se eventualmente tu tens essa opinião. Deixa-me só aqui puxar um bocadinho o direto para ver as pessoas que nós aqui temos hoje e os comentários que estão aqui a aparecer. Olá, Ângela, muito bem-vinda, Emanuel, sejam bem-vindos. Então, se calhar tu também conheces pessoas que tendem quando tu apresentas um projeto, uma ideia nova, algo que tu queres partilhar e chegas a partilhar com essa pessoa que te diz, ou que te dizem, isso é muito difícil, é engraçado e tal, mas é muito difícil. Ou se calhar tu próprio ou tu própria já pensaste nisso. Ideias que tiveste, coisas que pensaste em realizar, que afinal depois achaste que mais vale não fazer coisa nenhuma, porque isto vai dar ou muito trabalho, ou vai ser difícil, ou não vai resultar. Bem, então por causa disso, hoje quisemos falar-te da mentalidade KISS. E vamos ver o que isso é. Já que não é beijo, o que é que quererá dizer KI e 2 S em inglês? Vamos lá ver. Então, para te contar a história da mentalidade KISS, vou ter de falar de quando ela surgiu. Então há mais de uma década.
há mais de uma década eu estava em conversa com um amigo informático e muitas vezes os amigos informáticos, não é? Enquanto profissionais, deparam-se com um problema. E o problema é, muitas vezes, eles não conseguem comunicar devidamente com a sua, enfim, com as pessoas que são os utilizadores, como todos nós, não é? Que utilizamos a internet e a informática como utilizadores. Muitas vezes é difícil para eles comunicar. Têm dificuldade em fazer-se entender. Então ele contava-me que por vezes as pessoas faziam determinados pedidos, tinham determinadas avarias no hardware ou no software de computador e parecia que as explicações que ele dava não eram suficientes para que a pessoa compreendesse o que se estava a passar. Então, o que é que ele conseguiu encontrar? Ele procurou simplificar a sua linguagem para que as pessoas conseguissem realmente entendê-lo. Então, a mentalidade que isso surge de quê? Surge de uma necessidade de simplificarmos as situações de vida. Se nós tivermos uma visão, uma perspectiva de simplificação, de análise por etapas, se calhar é bem mais fácil lidar com cada uma das situações com as quais nos vamos deparando. Então é isso que eu defendo, que nós defendemos, com a mentalidade KISS. O que é KISS? Keep it simple and stupid. Então o que é que isto quer dizer? Mantém a simplicidade e quase, não é bem a estupidez, mas quase a estupidez no sentido de é tão simples, que qualquer pessoa consegue entender e para ti, para cada um de nós, se, para a nossa mente também, se a situação que está a ser vivida é tão clara e tão definida em termos de etapas, nós vamos tendo mais facilidade de a compreender e de a gerir no nosso dia-a-dia. É quase como uma receita de culinária, não é? Ou uma ficha técnica, como agora se diz, não é mais receita, mas uma ficha técnica. Então, tem as etapas, tem o processo, tem os ingredientes. Então, se nós formos seguindo as instruções que estão até numeradas, muitas vezes, não é? Na receita, nós vamos conseguindo fazer, seja o doce, seja aquele prato especial, seja lá o que for. Então, é mais simples por etapas. Então é mesmo isso que nós defendemos com a mentalidade KISS. Uma mentalidade aberta que nos vai permitir crescer e aprender. Agora, se calhar, muita da forma como, enfim, a forma como nós pensamos, como nós olhamos para o mundo, tem muito a ver com a nossa educação. Está bem? A educação que as pessoas que estiveram mais próximas de nós, os nossos pais, os nossos professores também, a nossa família, não é? As pessoas que nos educaram, tiveram muita influência na forma como nós hoje, enquanto adultos, vemos o mundo, para a nossa mentalidade, o nosso mindset, não é? E então, imagina que tu, enquanto criança, tiveste a oportunidade de explorar o mundo, às vezes de cair e de te magoares e quem sabe até te chegaste a queimar no fogão quando puseste a mãozita lá para perceber se era quente ou não. Então o que é que acontece? Quando nós somos crianças, nós somos autênticas esponjas e aprendemos aquilo que observamos, os comportamentos que os outros têm, os outros que são importantes para nós à nossa volta. Então quando nós permitimos que a criança, enfim, claro que temos que a proteger, mas que explora o mundo, ela vai desenvolver uma perspectiva mais criativa, mais livre. Por outro lado, se tu ou eu, se calhar, tivemos uma educação um pouco mais restritiva, mais punitiva, em que tudo tinha um lado bom e um lado mau, não é? Que esta polaridade do mau e do bom, não é? Tendemos a avaliar todas as situações como sendo boas ou más, quando na verdade o ser bom ou ser mau não está na coisa em si, mas está na pontuação, no valor que tu vais dar àquela coisa, não é? Bem à porta, no valor. No valor que tu vais dar àquela coisa, que pode ser positivo, pode ser favorável ou não, independentemente da coisa em si. Só para dar um exemplo, há pessoas que conhecem o amor da sua vida em acidentes de viação e ninguém quer ter acidentes, é verdade. No entanto, para algumas pessoas pode ser positivo, porque tiveram a oportunidade de conhecer aquela pessoa, não é? Que noutra situação não ocorreria. Então, nós, enquanto crianças, temos essa possibilidade, aprendemos com os nossos modelos, que imitamos,
E se tu tivestes um modelo mais criativo, mais liberal, tu poderás ter uma mentalidade mais kiss, mais aberta, ou então poderás ter uma mentalidade um pouco mais rígida. Tá bem? Então é destas duas mentalidades que eu te quero falar, com um especial destaque para a mentalidade kiss. Das investigações que existem, é perceptível. Olá Eli, olá Bárbara, Maria João, olá Clara, bem-vindas, muito bem-vindas. E bem-vindos também. Então, das investigações que existem, é patente um aspecto importante. Quando a uma criança, e se calhar vocês, enquanto ou professores ou enquanto pais, têm também esta noção, quando a uma criança é dado um determinado problema, para ela resolver, até problemas matemáticos, e se ela consegue resolver com sucesso, ela sente necessidade de ir complexificando, ou seja, de receber novos problemas mais desafiantes. Isto porquê? Porque não há limites para o potencial da mente humana, para o crescimento. Agora, se calhar vocês estão aí a pensar ou a dizer, não sei, mas isso são as crianças, não é? E agora eu perguntava-vos, será que também um adulto pode aprender? Será que também alguém que já é adulto, bem adulto até, que tem 40, 50, 60, 70, eu sei lá, poderá ainda aprender? O que é que vocês acham? Coloquem aí. Isto porquê? Porque há muito aquela ideia que ainda, enfim, muitas pessoas têm como crença, e perdoem-me a expressão, mas burro velho não aprende línguas. Então ainda há muito esta crença. Então digam, escrevam aí, se vocês acham realmente que alguém com 50, 60, 70, 80 pode aprender algo novo. Gostava que vocês aí dessem a vossa resposta. E entretanto, deixem-me dizer-vos que há cerca de 20 e tal anos atrás, ou até um pouco menos, e quando eu própria tirei a minha licenciatura, já vai quase em 20 anos, o tempo passa, não é verdade? Quando estudei o funcionamento do cérebro humano, foi-me dito que a partir dos 20 e poucos anos, era quase como se as nossas células cerebrais ficassem tal como estavam, ou seja, já não nasciam mais e aquilo que existia estava ali definido e não havia mais por onde fugir. Atualmente, o que se sabe é que a neuroplasticidade, e as neurociências explicam isto muito bem, a neuroplasticidade é uma característica das células cerebrais, dos nossos neurónios, que estão aqui assim, dentro da minha cabeça e também da vossa, obviamente. Então isto o que quer dizer? Isto quer dizer que, mesmo em idade avançada, e quando eu falo em idade avançada, posso estar a falar 50, 60, 70, 80, 90 anos. Está bem? Mesmo em idade avançada, o nosso cérebro é capaz de aprender. E posso-vos falar disto como experiência na primeira pessoa. Não porque eu já tenho 70, 80 ou 90 anos, mas sim porque tive a experiência de acompanhar o meu pai, que já não está vivo, mas durante alguns meses ele teve acidentes vasculares cerebrais, os ditos AVCs. O que é que os AVCs me traziam? Como afetavam fundamentalmente a área relacionada com a motricidade, com o movimento, o que é que acontecia? Ele perdia a mobilidade. Perdia a capacidade de se equilibrar devidamente nas pernas e perdia também a capacidade de escrever. Só que o que é que era possível conseguir com treino? E o que é que era o treino? Era fisioterapia, repetir o movimento de andar, no fundo era reaprender a andar, reaprender a escrever. Em que é que isto se traduzia? Traduzia-se na recuperação dessa capacidade. Então, com treino, o que é que acontecia às células que estavam ali assim que não tinham morrido? Então imaginem, num acidente vascular cerebral, há algumas células cerebrais na zona afetada que podem morrer. Ao morrer, o que é que acontece? As células cerebrais vizinhas, que estão ali à volta, se houver treino, se houver prática, no caso era alguma fisioterapia e escrita, para recuperar a capacidade de escrever, porque era a parte da motricidade que era afetada, então com algum treino, aquelas células cerebrais que estavam ali à volta aprendiam a função das outras que tinham morrido. Isto é a neuroplasticidade, no seu melhor.
E então, alguns dias depois de ter passado por uma fase em que realmente tinha tido acidente vascular cerebral, ele recuperava a função. Recuperava de forma lenta, claro, e com muito treino e repetição, mas ele conseguia. E conseguia fazê-lo aos 80 anos. Está bem? Enfim, já tinha 82 anos. Então, reparem, se a biologia permite isto, e claro que sim, Manuela, aprendemos até morrer, aprende-se toda a vida. Olá, Guida! Beijinho, Guida Barreto, sempre bom ver-te. Então, aprende-se literalmente até morrer. O que é preciso? Era motivação. Tá bem? Se ele não quisesse, nada disto era possível. Então, reparem, se a biologia permite, o que é que falta? O que é que te falta a ti para aprenderes, por exemplo, a nadar aos 50, ou aos 60, ou aos 70 anos? O que é que te falta? Ou para aprenderes a conduzir, se ainda tiveres idade legal para isso. Claro está, não é? Temos sempre que respeitar a lei. Então, o que é que te falta? Se não é parte da biologia, se calhar é a forma como tu vês o mundo. É a tua mentalidade, são os teus pressupostos de base. E não tem nada a ver com a tua idade. Há pessoas com 20 ou 30 anos que têm uma mentalidade incrivelmente rígida. E outras com uma idade muito mais avançada e que têm uma mentalidade que nós designamos por KISS, perfeitamente aberta, que simplificam os problemas. Uma mentalidade focada nas soluções. Então, qualquer pessoa, independentemente da idade, independentemente das circunstâncias de vida, pode tornar o não possível em algo possível. Vai depender de quem? Vai depender da própria pessoa, está bem? Vai depender da forma como ela encara cada uma das situações de vida, vai depender da forma como ela lida com o mundo, como ela se relaciona, da sua mentalidade. Tal como outro órgão qualquer, ou outro membro do nosso corpo, seja as pernas, seja os braços, podem ficar mais musculados, por exemplo, não é? Também o nosso cérebro pode ser treinado, pode ser trabalhado e a ciência explica isso, está bem? Todos aqueles conceitos do passado, de já não é possível aprender, a partir de uma certa idade já nada feito. Agora, é preciso querermos fazer essa mudança, está bem? É preciso termos vontade para tal, ok? Parte tudo daí. Então imagina que tu até, enfim, estás na cozinha e até nem costumas cozinhar, nem costumas arrumar, nem lavar a louça, não és nada virada para essas coisas. E deixas cair um prato ao chão. Uma mentalidade mais rígida seria focada no erro, não é? Pois, eu sou uma trapalhona, não tenho jeito nenhum para estas coisas. Uma mentalidade KISS seria, bem, ok, isto são coisas que acontecem, vou mas é limpar isto e na próxima vou ter mais cuidado. É apenas isto, retiramos o peso negativo, está bem? Que normalmente está associado a qualquer coisa que é um erro, não é? Que nós consideramos que é errado, e olhamos sempre para a possibilidade de aprender, de crescer, de evoluir com essa situação. Agora, o que é uma mentalidade então mais rígida? Que é não quis, ok? Bárbara, não estás a conseguir ver e ouvir? És a única pessoa. Gostava que me dissessem se há mais pessoas que não estão a conseguir ver e ouvir, ok? Se houver mais pessoas que não estão a conseguir ver e ouvir, digam-me, certo? Guida, estás a conseguir ver, Branca, e ouvir também, Lúcia. Olá, Lúcia, beijinho. Estão a conseguir ver e ouvir, às vezes o que é que acontece? É preciso só sair do direto e voltar a entrar, está bem? Às vezes acontece, são as vicissitudes do direto. Então o que é uma mentalidade rígida? Ou seja, uma mentalidade não quis. Filipe, está a conseguir ouvir? Entrou agora. Filipe, está a conseguir ouvir-me? Filipe Nunes? Sim ou não? Diga-me sim, para confirmarmos que o som está a chegar nas melhores condições. Bem, então uma mentalidade rígida. O que é uma mentalidade rígida? Se tu achas que todos os nossos talentos, capacidades nascem contigo e, por exemplo, eu não tenho jeito para pintar, eu não tenho jeito para fazer cálculos, eu não tenho jeito para dançar. Se tu achas que a possibilidade de realizares uma determinada tarefa, numa determinada área, uma atividade qualquer, tem que partir de uma aptidão tua, algo que tu consideras que é natural e que se não existir tu nem te vais pôr a jeito para experimentar, o que é que acontece? Tu estás a ter uma mentalidade rígida. Então, tu nem sequer te vais permitir experimentar. Então vê o que é a quantidade de possibilidades que tu perdes, ok? Isto porquê? Porque para que alguém se torne muito bom, seja no que for, necessariamente que ele tem que assumir que vai errar.
que as coisas não vão correr bem. E estou a presumir que estão a conseguir ouvir-me, sim? Estou a ver que sim, ok, estão a conseguir ouvir. Boa, muito bem, obrigada, muito obrigada pelo feedback. Então, se alguém tem uma mentalidade mais rígida, portanto, não quis, vai basear-se muito na aprovação dos outros. Então, vai evitar o quê? Errar. Não é? Então, se não erra, não experimenta. Não se permite errar, logo é haver só risco, não é? Tudo aquilo que representar algum risco, a pessoa, não, isto não, porque é fora da minha zona de conforto, pode não correr bem. Resultado, dificilmente vais ficar bom a fazer algo que tu nem sequer te permites experimentar, ou se o fazes é uma vez ou duas. Posso-te dar um exemplo. Há algum tempo atrás, eu no ginásio não arriscava dançar, por exemplo, body jam. Não, achava que isto não é para mim, isto é para os miúdos mais novinhos, não é para mim. Mas um dia calhei de experimentar a aula, no outro dia voltei a fazer. E não é que comecei a apanhar os passos, e não é que a certa altura comecei a pensar, ora bem, se eu fizesse isto todas as semanas, às tantas eu consegui realmente estar a um nível muito interessante. Se eu não tivesse ousado experimentar, ficaria sempre com a ideia de que aquilo não era para mim, que já tinha idade a mais para alistar e, na verdade, nem me sentia nada mal no meio de todos os miúdos, enfim, alguns adolescentes até. Então, repara, se tu tens uma mentalidade, ou conheces alguém que tenha uma mentalidade mais rígida, tu não te permites errar. Porque o erro para ti é quase como se a tua identidade fosse afetada. Só que repara, como é que tu ficas muito bom a fazer uma coisa se tu não enfrentas o risco de poderes errar, de poder correr mal? Não é? Como é que tu vais ficar muito bom? Como é que vais atingir a mestria? Não vais conseguir. E então, se calhar, tu conheces conheces o Michael Jordan da NBA e sabes que se calhar que ele é excelente, faz parte da história do desporto, mas se calhar talvez não saibas que ele passou por fases muito difíceis em que também não tinha sucesso. Se calhar também conheces muito bem o Cristiano Ronaldo e dizes-me assim, ok, é o melhor do mundo. Sim, é o melhor do mundo, mas apesar dele hoje ser o melhor do mundo, continua a ser o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair. Às tantas, é por isso que ele é o melhor do mundo. Depois gostava de falar de um outro exemplo, que é muito mais, se calhar, terra a terra. Sabias que há um mágico português, o Hélder Guimarães, as minhas homenagens ao Hélder Guimarães, que é português e portuense, e que pela segunda vez, pelo segundo ano, foi reconhecido como o melhor mágico do mundo nos Estados Unidos? É verdade, é português. E a magia em Portugal é uma área um pouco desenvolvida, mas ele foi para os Estados Unidos e conseguiu ser o melhor do mundo. De resto, tem agora um espetáculo na Broadway. Okay? E porquê? Porque treina. E porque arriscou errar. E com certeza que errou muitas vezes até atingir este nível de mestria, não é? Porque agora realmente já lhe foi reconhecido. Então, numa mentalidade rígida, tudo é problema que funciona como uma barreira intransponível. Okay? E as coisas são boas ou más. Há sempre esta bipolaridade. Então, uma coisa se é má, não tem um lado bom. Ora, isto é uma rigidificação que não ajuda nada a aprender com uma situação. Exemplo, tu podes ter um acidente, e tomara que nunca tenhas, mas a mim já me aconteceu, ao ter um acidente, olá Maria João, olá Rogério, olá Filipa. Quando nós temos, por exemplo, um acidente, é evidente que no momento em que ele acontece, o nosso coração bate mais rápido, ficamos emocionalmente, não é? Temos ali um pico. Agora a questão é, como é que tu vais lidar com isso? Como é que tu vais voltar ao teu estado normal e qual é esse teu estado normal se é que vais voltar a ele? Há aqui duas hipóteses. Ou tu ficas absolutamente revoltado com tudo e todos e porque percebes que o teu carro está em muito mau estado, ou tu ficas muito grato porque afinal foi só o teu carro que ficou em mau estado. Tu estás ótima ou ótimo, está tudo bem contigo, não magoaste ninguém e foi só chapa. Então há aqui duas formas de olhar para isto. Uma mentalidade rígida, fica revoltada, lida de forma negativa, afunda-se naquela emoção menos boa e não vai permitir, enfim, um crescimento e uma aprendizagem.
ok? Uma mentalidade mais KISS será uma mentalidade que vai permitir ver aqui, deixa ver, há aqui qualquer lado positivo, não é? Há aqui algo que eu posso realmente aprender. Deixa-me só referir-te mais um exemplo, que é, se calhar, da minha infância, pelo menos, e adolescência, fez parte o Super-Homem. E então, o Super-Homem, enfim, apesar de Super-Homem no cinema, teve o azar de ficar paralisado, ficou paraplégico. E o que é que os médicos lhe disseram quando, enfim, recebeu o diagnóstico e perceberam realmente a dimensão das lesões que ele tinha, porque teve realmente um acidente que o deixou naquele estado. Os médicos disseram que jamais ele voltaria a mexer qualquer parte do corpo. A verdade é que ele não se conformou com isso. E sistematicamente treinou, fez fisioterapia, recorreu a todos os tratamentos e mais alguns. Para quê? Para ao fim de algum tempo e de muito esforço conseguir mexer a parte superior do tronco. Okay? E o prognóstico era de que era impossível conseguir fazê-lo, mas ele acreditou sempre e tornou aquilo que os médicos diziam ser impossível, é impossível. Algo bem possível. Okay? Então repara, o que é que acontece se tu adotares uma mentalidade rígida? Tu vais bloquear o teu próprio crescimento, tu não te vais permitir crescer, porque não vais experimentar determinadas situações, seja o aprenderes a nadar, e há muitas pessoas que não sabem nadar, porque tiveram experiências traumáticas em criança, foram atiradas para o mar, numa altura em que a educação fazia parte, não é? Enfim, um povo que vive muito virado para o mar, em que a desensibilização das crianças por vezes era feita de uma forma menos correta, e muitas pessoas ficaram com trauma por causa disso, por terem sido forçadas em crianças. Mas então tu estás a tempo de superar isso. Se esse é um dos teus receios, um dos teus medos, tu estás a tempo de superar isso e de sentir a maravilhosa sensação de boiar numa piscina ou no mar também. Okay? Então tu, se não te permites, se tens a tua mentalidade muito rígida, tu não te permites, a mente é realmente fantástica, e tem um potencial, Bárbara, ilimitado, absolutamente ilimitado. Só que se tu te rigidificas, não é? Com uma mentalidade rígida, não quis, portanto, porque dramatizas, porque exageras, porque tens mil cenários, ai que me vai dar uma coisinha má, ai que eu não vou conseguir, se calhar até só experimentaste uma vez na vida, não é? Mas tens todo este cenário dantesco na tua mente que te bloqueia. Então há tanta coisa que tu poderias conseguir superar e experimentar que não vais fazer porque estás com esse bloqueio, porque achas que não, porque achas que já tens uma idade que não te permite, ok? Então percebe que tu estás a boicotar o teu próprio crescimento, tu estás a boicotar a tua própria evolução, o teu próprio crescimento. E se calhar já ouviste falar daquela senhora que aos 90 anos, para celebrar o seu aniversário, foi saltar de paraquedas. E se não ouviste, vai ao Google, está bem? Como eu costumo dizer, Google it e procura, porque aconteceu, e não foi só uma, há mais do que uma, que celebrou o seu aniversário aos 90 anos com um salto de paraquedas. Sobreviveu e não teve nenhum infarto de miocárdio. Então, como é que tu podes ativar esta mentalidade KISS, não é? Já que a mentalidade mais rígida é menos interessante, não é? Repara, é importante que tu aceites as coisas como elas são. Ou seja, a simplificação. Keep it simple. Mantém as coisas simples, sem dramatizar. Porque repara, tu podes passar horas a tecer cenários terríveis, não é? Que poderiam acontecer e que na realidade nem chegam a suceder. Está bem? E são esses cenários todos que te bloqueiam e que não te permitem dar o passo. Um pequeno passo. Um passo simples e que te permite andar para a frente. Mais um passo em frente. E muito importante é não julgares o agora, o que te está a acontecer a ti ou às pessoas com quem estás, com base em tudo aquilo que foi o passado. Porque sim, é possível evoluir, mas se tu transportares constantemente tudo o que aconteceu no passado para o agora e achares que vai ser sempre tudo na mesma, é exatamente isso que tu vais encontrar, está bem? Porque tu vais concretizar aquilo que tu queres. E se tu queres que corra mal, é mal que vai correr. Para quê? Projetar algo no presente que é uma herança do passado. Pode acontecer que seja diferente agora.
permite que isso aconteça. Depois, nós tendemos a querer controlar tudo, não é? Só que não é possível. Nós não podemos controlar tudo o que nos acontece. O que podemos fazer é gerir a reação que vamos ter, a forma como vamos reagir ao que nos acontece. Seja um acidente, seja um atraso, seja o que for que tenhamos, que nos suceda, o que nós podemos fazer é lidar com aquilo que nos acontece, está bem? Exatamente. Lidar com aquilo que nos acontece da melhor forma, da forma que nos for possível naquele momento, ok? E também aprendermos ou tirarmos o melhor partido possível das situações menos boas, porque todas as situações, ainda que menos boas, e já sabemos que, se calhar teoricamente todos sabemos, não é? Que o sofrimento nos faz aprender. Então vamos pôr isso em prática. Já que o sofrimento acontece, já que as situações difíceis nos acontecem, vamos aproveitar para aprender alguma coisa com elas. E vamos olhar para elas e encontrar um lado favorável, ok? Vamos olhar para as situações de vida menos boas e tentar encontrar, seja uma doença, seja o que for, tentar encontrar um lado positivo, porque ele existe, garanto-vos que ele existe. Enquanto nós estamos vivos e conseguimos respirar, e se estamos de boa saúde, então, maravilhoso que é. Há um lado positivo em todas as coisas que nos acontecem, que nos permite aprender e muito. E depois, escolher a solução mais simples, está bem? Não é preciso ser uma coisa incrivelmente complexa. Se nós fizermos uma coisa de cada vez, por etapas, aquilo que está ali mais próximo, em vez de ser, quero agora fazer ginástica todos os dias da semana. Ora bem, se conseguires fazer um dia e depois passares para 2 e depois passares para 3, espetacular! Para quê? Queres fazer todos os dias? Não, vamos para a solução mais simples. Não é ginástica, é 2 voltas ao jardim lá à beira de casa. Ótimo, seja isso. Mas faz, está bem? Sem complicar, faz. Põe em prática a solução mais simples. Keep it simple and stupid. Linear. Porque é o que te vai permitir dar um passo e outro passo e outro passo e outro passo. Okay? E quais são as consequências então de teres uma mentalidade KISS? As consequências são: arriscas-te. Arriscas-te a crescer. Arriscas-te a evoluir. Arriscas-te a chegar onde nem imaginavas ser possível. A mente humana tem um potencial ilimitado. E repara, podes achar estranho, podes achar esquisito, mas posso dizer-te que quando comecei a fazer estes diretos me fazia imensa confusão falar para uma câmara, porque não há uma pessoa aqui, não há uma interação direta, eu não vejo as tuas expressões, não consigo ver, e para mim isso é importante. Só que a certa altura, e já desde dezembro, do mês de dezembro que estou a fazer estes diretos, a certa altura isso já não é um entrave para mim. Eu imagino as tuas expressões, os teus olhares, vou espreitando os comentários. Então, repara, é muito por aí, é o hábito, é o treino. Se tu treinares muito uma competência, tu vais ficando cada vez melhor. Agora precisas de treinar bem e continuar sempre a querer aprender mais. Noutros diretos já te falei também da dificuldade que eu tinha em criança. A partir da adolescência isso mudou um pouco, mas da dificuldade que eu tinha em falar em público, em falar com outras pessoas, em interagir. Sim, eu sou naturalmente introvertida, ou seja, em criança eu era muito introvertida. Mas achas que isso fez com que eu não me desafiasse? Não, pelo contrário, comecei a desafiar-me e achar imensa piada ao desafio. E agora não quero outra coisa. Então, tu ousas experimentar, ousas chegar mais além com a maturidade do adulto, mas a ousadia da criança, está bem? Então é preciso ter alguma ousadia e arriscar. Não podemos fazer sempre tudo de forma absolutamente controlada, ainda que fosse esse o nosso desejo. E cada vez que fazemos sem estar tudo absolutamente controlado, nós vamos conquistando um pouquinho mais para a nossa zona de conforto, começa a ficar maior, mais extensa, está bem? Porque avançamos para a zona de desafio. Então, tu para aplicares a mentalidade que isso não tens de deixar de ser quem és. Só precisas de, nas pequenas coisas, no que tu vais fazendo no teu dia-a-dia, olhares para o lado positivo, veres o que é que podes aprender, seres gentil contigo mesmo
Isto pode ser um exercício difícil, quando começamos é difícil, mas depois tu percebes que é qualquer coisa que te dá energia, que te permite evoluir, permite crescer. E às vezes uma coisa que te correu mal vai-te permitir experimentar outras situações que não iriam ser vividas por ti se assim não fosse. Então o erro aqui é uma mais-valia para crescer, é tipo um trampolim para evoluir. E estava-me aqui a rir, estava-me a lembrar na semana passada, não é? Em que o direto começou com tudo menos a minha cara. Portanto, hoje já está direitinho, estás a ver? Portanto, já há aqui uma evolução. Boa, então, espero que esta abordagem de uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade KISS, e que te tenha libertado, tenha aumentado a tua consciência, porque não tem nada a ver com a tua idade, não tem nada a ver com as tuas circunstâncias, tem a ver com a forma como tu vês o mundo, tem a ver com o teu mindset. Então eu espero que este direto tenha contribuído para abrir um pouco os teus horizontes. E se porventura achares que queres a companhia da Caneca Relações com Alma, está bem? Para estar contigo nos momentos em que bebes o teu chá, o teu café, no fundo é uma âncora. E o que é uma âncora? É algo que pode ser um objeto ou não, mas neste caso é um objeto que te faz recordar de ideias importantes, de algo que foi significativo para ti, porque no nosso dia-a-dia, na correria do nosso dia-a-dia, por vezes nós esquecemos daquilo que é importante. Então, se quiseres ter contigo, bem perto de ti, uma Caneca Relações com Alma, fala connosco, está bem? Teremos todo o gosto em fazer-te a chegar, sim? Muito bem. Então, na próxima quinta-feira vou estar de volta, está bem? Muito obrigada pelos teus comentários. Peço-te para deixares aqui perguntas, comentários que tenhas, porque a tua opinião é importante para nós. Como estava a dizer-te, na próxima quinta-feira estarei de volta, está bem, às 21h30, para mais um direto, Relações com Alma. O tema vai ser comunicado dentro dos próximos dias ou das próximas horas. E caso precises ou pretendas ter apoio por desafios profissionais, desafios emocionais, na tua carreira, na tua vida pessoal, já sabes que podes contar comigo na consulta de psicologia, ou caso pretendas, e ainda é possível, na próxima semana, nos dias 10, 11 e 12, nós vamos dinamizar o Retiro Relações com Alma. É a segunda edição do Retiro Relações com Alma. Caso pretendas ainda inscrever-te, apressa-te, porque amanhã eu vou fechar o grupo. Então, caso pretendas estar presente no dia 10, ao final da tarde, sexta-feira, 11 e 12, num fim de semana, que é uma experiência incrível, uma experiência de transformação, em que vais estar com um grupo focado também na sua evolução, no seu crescimento e, quem sabe, pertenceres futuramente à família Relações com Alma. Então, caso estejas interessado ou interessada, fala connosco no final, está bem? Ou amanhã durante o dia, porque estamos mesmo a fechar o grupo. Tenha uma excelente noite e traz a alma à tua relação. Até à próxima semana.